e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carreira em Ação. Hoje eu tenho ao meu lado Eduardo Carmelo para falar sobre OKR e métodos ágeis. Eduardo é CEO da Entusiasmos Consultoria, consultor organizacional e educacional, indicado 13 vezes ao Top 5 do Prêmio Top of Mind de RH na categoria Palestrante, e autor de 3 livros, entre eles Gestão da Singularidade, Alta Performance para Equipes e Líderes Diferenciados e Resiliência, a Transformação como Ferramenta para Construir Empresas de Valor, todos pela editora Gente. Muito obrigada, Eduardo, por estar hoje com a gente e dedicar seu tempo e trocar e gerar reflexões sobre o mundo corporativo. Obrigado, Denise. Um prazer estar com você e um prazer estar com os nossos queridos amigos. Perfeito. Te chamo de Eduardo ou de Carmelo? Eu adoro os dois. Pode me chamar de Edu. Edu. Perfeito. Edu, para falar sobre OKR, que significa Objectives and Key Results, ou Objetivos e Resultados Chaves, é uma metodologia que define metas, usada para estabelecer e alcançar objetivos pessoais e dentro da organização. Ela foi popularmente criada ou divulgada pelo ex-CEO da Intel, Andy Grove, e é amplamente hoje adotada aí pelas maiores empresas do mercado. Então, para conversar, e essa apenas uma introdução tímida, para começar a nossa conversa, eu gostaria que pedir para você explicar com mais propriedade o que é o OKR e como ele pode ser aplicado na nossa carreira. Tá. Bom, o Andy Grove, que foi o CEO da Intel, ele era um gênio e ele era um futurista, né? Então, ele estava na área de software, de processamento e naquele momento, já naquela alta complexidade, ele começou a perceber que uma das razões mais importantes para se alcançar a alta performance, e alta performance aqui não tem a ver com estresse, com lucro a qualquer custo, jogar um jogo de altíssima excelência. Ele começou a perceber que era muito importante que as equipes que já naquela época, dentro da Intel, eram autogerenciáveis, essas equipes precisavam ter uma clareza dos resultados cruciais que elas precisavam alcançar. Então ele começou a sacar, desculpa, gente, ele começou a sacar que uma das razões pela qual as equipes começavam a se perder é que elas estavam sem alinhamento e priorização. Então ele começou a olhar e dizer, peraí, se a gente está com muitos objetivos, se nós estamos com muitos indicadores, isso pode levar as equipes a se confundirem na sua tomada de decisão, o que é mais relevante fazer, o que tem mais impacto. Então ele começou a perceber, ele era apaixonado pela gestão por objetivos do Drucker. Então, assim, em termos cronológicos, gestão por objetivos, Peter Drucker, 50, OKRs, Andy Grove, 70, 75. E depois vem em 90, que vem o John Doerr, que expande todo o trabalho lá no Google, né? E aí que expande para o mundo inteiro. Então, a grande sacada do OKR era, peraí, vamos tentar minimizar a quantidade de objetivos para dar clareza, foco e comprometimento. Então, quando ao invés de você ter 10.000 coisas para fazer, sem necessariamente compreender dessas tarefas o que gera realmente impacto, você precisa descer alguns graus de especificidade e detalhe para conseguir, né, no seu dia a dia, diante de inúmeras turbulências, decidir quais as entregas mais relevantes na semana
e como você tem clareza de que essas entregas contribuem diretamente para um ou dois ou três OKRs específicos. Então, eu gosto de dizer que ele era um gênio, um futurista, né? Que ele estava ali na década de 70. 50 anos depois, a gente ainda está tentando aprender esses objetivos e resultados chaves, né? Então, assim, de uma maneira bem simples, o que a gente tem? A gente tem o gestão por objetivos, tinha vamos vender o produto A. Isso era Peter Drucker, né? O acréscimo que o Grove traz é vamos vender um produto A de 500 unidades para 2.000 unidades em 3 meses. Então, pensa como um sistema informacional, adoro essa ideia, né? A grande diferença é que nós não somos mais um balde de emoções, onde os líderes ficam lá tentando fazer com que a gente tenha gás, e engajamento e mudança. Nós somos trabalhadores do conhecimento. E trabalhadores do conhecimento funcionam muito bem com informações claras, precisas, detalhadas. Olha, por isso que eu acho que eu chamo ele de meio de gênio, né? Então, porque ele já entendia que aquela equipe autogerenciada funcionava muito bem, porque ela tinha não pressão, ela tinha informação específica de como fazer alguma coisa de maneira exemplar. Então, ele define esses objetivos e resultados chaves. Então, eu tenho um objetivo, vender mais, e tenho os resultados chaves, o que eu preciso fazer para resolver esse processo. E aí, hoje, o que as grandes empresas acabam fazendo, elas percebem que, diante da complexidade, elas têm muitos indicadores e muitos objetivos, e é o que a gente ajuda aqui a desenvolver. Então, você começa a diminuir esses objetivos para 3 a 5 no ano, para que toda a organização tenha clareza do que fazer e como contribuir especificamente para impactar esses OKRs, que são uma forma de dar, de novo, foco, clareza e comprometimento. O OKR está ligado a objetivos de longo, médio ou curto prazo? Normalmente, você tem um planejamento estratégico que ainda hoje nós trabalhamos com 5 ou 4 anos. Então, você define um objetivo, um planejamento estratégico de 5, e aí você vai criando OKRs para 1 ano, mas a gestão do OKR é sempre ou trimestral ou quadrimestral. Então, você cria um OKR de 1 ano, mas você está sempre fazendo o acompanhamento trimestral, que aí é quando se encaixa com nós vamos falar já, né, com o ágil, né, onde você tem um acompanhamento trimestral, para que você possa compreender se o que você está fazendo nesse trimestre está mais próximo, ou está mais longe, está mais quente ou mais frio daquilo que você se propôs no ano e daquilo que você se propôs no planejamento estratégico. Agora, isso é uma atribuição da média direção, então, e me corrija se eu estiver errado, a visão do high level, né, da alta direção, é estabelecer objetivos a longo prazo. Cabe à média direção dividir o longo prazo como em outros prazos para conseguir entregar o ao longo prazo. E passar isso para a base para que todos caminhem para esse objetivo fracionado, né, do longo prazo para o médio e curto prazo para conseguir realizar. Na sua experiência e na sua andança nas empresas, a média direção tem consciência dessa necessidade, dessa clareza que você comentou, de passar para a equipe de forma clara, esse alinhamento e priorização dos objetivos da empresa? Eu vou te contar 5 papéis da liderança, depois eu te dou a resposta, tá? Fantástico. Então, quando você faz esse que a gente chama de desdobramento, então você tem um primeiro papel que é clarificar os OKRs. Então, eu estou clarificando. Depois você tem um segundo papel, que é o papel de desdobrar esses OKRs institucionais para os funcionais. Então, ok, como marketing vai contribuir, como finanças contribui, como RH contribui, como vendas contribui.
Aí você tem um terceiro papel, que é quando a liderança chega. Gente, olha só, esses são os OKR, esses são os objetivos, e essas são as iniciativas. Então, vamos planejar aqui não só o que nós vamos fazer, mas como nós vamos fazer essas iniciativas ao longo desse trimestre, para que depois, lá no final, a gente possa realmente acompanhar e ver se a gente ficou mais próximo. O quarto é quando a gente chama aqui de realizar na agenda semanal. Então, realizar na agenda semanal é o mais difícil. Por quê? Porque você tem, às vezes, muitas mudanças, muitas demandas, muitos obstáculos, pouca reorganização, pouco aprendizado. Então, para chegar no quinto, que é como essa liderança acompanha, capacita e engaja esse time para alcançar esses resultados. Então, quando você tem esses 5 papéis, no Brasil, 80% da liderança só vai até o segundo. Entendeu? Então, assim, temos os OKRs, recebemos os OKRs, aqui os OKRs, pronto. E aí? E descobriu como? E botar na agenda? E fazer o papel de liderança, de gestão, que é organizar, acompanhar, isso fica muito difícil para todos nós. Quase sempre, porque nós ainda somos organizações com uma dificuldade muito grande de reorganizar sua agenda e aprender coisas novas, né? Porque nós temos uma cultura que fica acostumado, por exemplo, à reunião improdutiva, que fica acostumado a feudos, que fica acostumada a arrastar obstáculos ao invés de parar e retirar o obstáculo, né? Daí essa grande movimentação do ágil que tem acontecido, porque o ágil, de uma certa forma, faz tudo isso. Mas a resposta para você, eu diria, nossa liderança média ainda faz muito pouco. Ela, no máximo, mostra os OKRs, às vezes ela consegue desdobrar os OKRs, mas esse trabalho de inserção das ações na agenda semanal, o acompanhamento, o desenvolvimento, isso ainda fica muito a desejar, né? Como é que eu sei disso? Porque a gente vai sempre lá com as equipes para ver o que está acontecendo no mundo real. Não me deixa aqui no auditório, me leva lá na feira. Eu gosto de ir na feira, né? Eu gosto de ir lá na Gemba, né? Agora, eu gosto de ir lá no chão de fábrica. E aí você consegue analisar, através da gestão do conhecimento, você consegue analisar por que esse cara está fazendo isso. Será que isso é a coisa mais importante a ser feito? Como ele sabe que isso contribui para as entregas? Como é que ele sabe que isso contribui para os resultados? Então, você vê uma completa dissonância, né? Como se fosse uma incoerência em relação a isso. Então, o nosso trabalho é justamente não só ajudar a estruturar para desdobrar, mas também olhar o que está acontecendo e reorganizar para que possa ser alinhado e para que possa ser alcançado os objetivos do ano e do planejamento estratégico. O Eduardo, ele deu recentemente programou um evento junto com 2 master companheiros, e eu tirei foto de um dos slides onde ele coloca, assim, bonequinhos, e embaixo dos bonequinhos loucos, né, que seriam a gerência, tem, assim, reuniões infrutíferas, recursos, falta de recurso, fadiga, qualidade, produtividade. É tudo isso, pressão, tarefas a fazer cada vez mais aumentando. Ou seja, o dia acaba atropelando e a falta de gestão e a falta de foco, né? A falta de gestão da pressão do dia a dia faz com que ele acabe se perdendo no que ele deveria fazer com maior eficiência e eficácia. Seria isso? Seria, eu falo muito sobre isso, inclusive até sou criticado. Eu digo assim, a interpretação de alta performance no Brasil, ela é equivocada, porque a gente entende alta performance como muito estresse, muito trabalho, muito sobrecarregado, muito conflito. E tudo isso que a gente está vendo no Brasil, isso é média e baixa performance. Alta performance tem alinhamento, priorização, inovação, questionamento,
paradas para reflexão, cultura que organiza, ajuda a organizar tudo isso. Então, nós temos um equívoco do conceito de alta performance. E nós, como eu disse, nós temos uma dificuldade muito grande de reorganizar e de aprender. Então, nós somos uma cultura que quase sempre nos acostuma com essa média e baixa performance. Por isso que nós estamos sempre estressados, cansados. Então, quando você vai numa empresa séria, quando eu vou numa empresa séria, quando a gente mostra, você viu o nosso trabalho lá, né? Quando a gente mostra, diz assim, olha, essa reunião é uma reunião improdutiva. Quanto tempo você vai transformar essa reunião improdutiva numa reunião improdutiva? Outra reflexão. Todos os seus funcionários têm clareza de que a sua reunião é improdutiva. Só que eles não te dizem. Por que será que eles não te dizem? Porque eles têm receio de ser retaliado, porque eles têm receio de tomar uma bronca. Então, eles preferem sofrer, né, carregar aquilo, do que poder dizer que aquilo está errado. Então, nós ainda somos uma cultura que temos receio de questionar, de perguntar, de investigar, ou mesmo de parar para poder modificar todos os aspectos internos que geram desperdício. Entende? Então, quando você entra com o ágil, quando você entra com o OKR, ou quando você entra com psicologia, com a psicologia positiva, ou qualquer conceito que nos ajuda a parar, refletir e inovar, nós ainda temos uma dificuldade muito grande, né? Porque, na verdade, nós ainda temos uma dificuldade de autorreflexão. Quando eu faço os exercícios dentro das empresas, as pessoas se angustiam um pouquinho, né? Porque assim, puxa, há tanto tempo eu estou trabalhando sem norte, há tanto tempo eu estou trabalhando desbussolado, há tanto tempo a minha agenda está errada, mas eu também não parei, né? A gente estava conversando da importância da autogestão, né? A terceira competência mais importante segundo o Fórum Econômico Mundial. Então, a primeira, capacidade analítica. A segunda, criatividade e design thinking, né? Inovação para gerar oportunidades. A terceira é saber gestionar. Então, nós ainda temos um gap. Quando você vai para fora, você entende o que é uma equipe autogerenciada. Quando você vem para o Brasil, equipes autogerenciáveis quase sempre estão na área de TI, o que é muito bacana, mas não é todo mundo que tem não sei, né? Você pode até me dizer, pelas suas andanças aí. Eu trabalho com grandes empresas, com importantes empresas, e posso te dizer que o conceito de equipes autogerenciáveis ainda está longe da gente chegar lá, com exceção algumas de marketing, com exceção algumas de TI, né? Então, temos um grande desafio, daí acho que é a importância da inserção do ágil, né? Porque o ágil já traz um outro movimento de uma gestão dinâmica, eficaz e capaz de concorrer e enfrentar toda a complexidade do mundo moderno. Aproveitando a deixa do ágil, fala um pouquinho sobre o método ágil e como essa metodologia também integrada pode ser aplicada no crescimento profissional. Eu sou apaixonado por isso. Eu sei. Porque, na verdade, o ágil vem lá do Lean Thinking, né? Mas assim, deixa eu ver se eu vou pegar uma síntese muito rápida, né? O manifesto ágil, né, vamos assim dizer, que se você for procurar na internet, você procura manifesto ágil. Foi desenvolvido em fevereiro de 2001, onde um grupo de 17 desenvolvedores muito incríveis sentaram para fazer um trabalho de autorreflexão, de metacognição. Esses caras faziam projetos milionários sobre softwares, eram desenvolvedores de softwares, e eles começaram a perceber a baixa eficácia desse desenvolvimento. Então, era um modelo que demorava 2 anos para fazer um software para grandes empresas, e quando chegava na hora da entrega, entregava atrasado, não entregava o que o cliente precisava, a qualidade era errada, faltava itens, os itens que as pessoas precisavam, as empresas não tinham, e aqueles não queriam, tinham. Então, eles começaram a falar assim, bom, peraí, tem alguma coisa estranha na nossa forma de produzir. É um exercício muito honesto, né? Imagina, é um exercício que acho que todos nós temos que fazer, né?
É um exercício muito honesto de dizer, peraí, não estamos bem aqui, as nossas entregas não estão boas, não estão boas, o que que a gente pode fazer? Então eles começaram a conversar, fazer essa grande investigação, né? E eles perceberam alguns comportamentos e mindsets assim, muito característicos, né? Então, assim, e aí eles lançam o que se chama do Manifesto Ágil, e um pouquinho antes de 2001, dentro desses 17, tinha dois caras super importantes, que é o Klaus Schwab e os Jeff Sutherland, que são os fundadores, os desenvolvedores do modelo Scrum. O modelo Scrum foi desenvolvido em 1995 e que foi inspirado pelos pais da gestão estratégica do conhecimento, Nonaki e Takeuchi, que escreveram um artigo em Harvard em 1986. Olha como uma coisa interessante, né? Eles se inspiram no artigo do Nonaki e do Takeuchi, em 95 eles apresentam o Scrum, e em 2001 lança-se o manifesto, né? A grande essência, as grandes mudanças era vamos começar a pensar de fora para dentro, não de dentro para fora. Então, assim, a gente está fazendo um software do jeito que a gente acha que é, o cliente não tem nenhuma interação com a gente nesses 2 anos, e depois quando a gente vai lá entregar, a gente torce para que o cliente compra, né? Então eles começam a dizer, bom, é o mesmo movimento do Customer Experience, né? Do Customer Centricity, ou seja, vamos pensar de fora para dentro. Antes de produzir qualquer coisa, vamos perceber se o cliente quer aquilo, né? Acho que essa é a grande questão. Depois vem uma segunda questão que era muito importante, que eu sou apaixonado, eles diziam, não adianta entregar qualquer coisa, temos que entregar produto que funciona. Isso é um outro conceito dentro do Scrum chamado pronto, que eu sou também apaixonado. Assim, sabe no Brasil, assim, entreguei o produto, mas só falta uma coisinha semana que a gente entrego, né? Ó, tá aqui o relatório, mas só falta mais 2 páginas para fazer. Não, o conceito do Scrum, do Ágil era, quando você entrega um produto, o cliente no segundo seguinte já pode usar. Né? Desde a gente estava falando do marketing digital aqui, né? Eu quero uma peça. Ok, quando eu pego essa peça, eu posso já colocar imediatamente no post. Eu não posso esperar qualquer coisa específica da peça, ou da campanha, ou do serviço. Então, o conceito de pronto era muito importante, que eles falavam muito de entregar produto que funciona. É mais importante do que ficar fazendo documentação a respeito do produto. Até hoje, eu sempre falo, nossos grandes problemas das empresas é quando você vai ver a qualidade das entregas, a gente aqui tem uma nomenclatura, né? Entrega WOW, que é, nossa, acima da expectativa, entrega YES, que é que está dentro da expectativa, e entrega que está abaixo da expectativa. Então, isso é um exercício que você pode medir, né? Se você faz o seu trabalho na semana, na sexta-feira, quando você faz as entregas, analisa a qualidade das entregas. É o, é yes ou é ou but, que a gente chama também, né? Ou seja, por quê? Porque o que a gente vê nas grandes empresas? Eu tenho que fazer 100 tarefas, eu tenho que entregar 100 tarefas na semana, sem me perguntar se ela está impactando o OKR e sem me perguntar se ela é uma entrega de qualidade. Então, as grandes empresas estão fazendo o quê? Em vez de entregar 100 tarefas na semana, vamos entregar as 10 que sejam o WOW. Vamos entregar as 10 que tenham mais impacto. Isso é uma mudança de paradigma, que a gente chama da inovação, da produtividade industrial para a produtividade inovativa. Né? Daí a terceira, só para terminar, que é as duas últimas, ideia de confiança e colaboração, que se opõe à ideia dos feudos. Então, aí é uma outra forma de trabalhar. Então, não estou mais trabalhando com feudos, com silos, que a gente gasta um tempo brigando. Marketing briga com vendas. Jurídico briga com RH. RH briga com... Assim, é sempre tudo muito emaranhado. Não tem clareza, porque nós viemos de uma fragmentação industrial, né? Não que a indústria seja ruim, foi ótima para aquele movimento. Para o movimento hoje, a gente precisa ter um alto nível de confiança e um alto nível de colaboração, justamente para fazer fluir esse trabalho.
Porque a essência do ágil é como que a gente entrega, como é que a gente faz entrega antecipada e contínua de valor. Olha que interessante, né? Então, eu estou pensando de fora para dentro. Eu estou entregando coisas incríveis. Eu preciso de confiança e colaboração. E aí eu preciso de aprendizado contínuo, feedback. Então, aí o Scrum, que é ágil, que é primo do Lean lá, é sempre a ideia do Lean Startup, né? É sempre a ideia de que na complexidade, na incerteza, eu não lanço o produto de qualquer jeito, eu pergunto para o cliente se faz sentido aquilo, daí eu faço um MVP, eu faço uma produção rápida e entrego rápido para o cliente. Por quê? Para obter aprendizagem validada, aprendizagem viabilizada, para descobrir se ele quer mesmo e se ele vai comprar de mim. Então, você tem o conceito de redução de ciclos de inspeção e adaptação. E isso que dá o aprendizado. Então, eu sou ágil, se eu estou pensando de fora para dentro. Eu sou ágil se eu estou fazendo entregas antecipadas e contínuas de valor, se eu faço uma entrega ao UOL. Eu sou ágil se eu tenho extrema confiança e extrema colaboração. E eu sou ágil se eu estou produzindo algo para obter feedback o mais eficaz, o mais rápido possível. Daí a redução dos ciclos de inspeção e adaptação. Então, é uma outra dinâmica, né? De fora para dentro, de dentro para fora, né? Entregar pronto, entregar mais ou menos, colaboração feudo, aprendizado rápido e não um aprendizado, né? Assim, você vê as empresas e fala, nossa, que dificuldade. Por isso que é o que você trouxe para mim. Se tem sobrecarga, se tem estresse, se eu não posso comentar, se 40% do meu tempo é desperdício e eu não mudo isso, significa que eu não consigo aprender. Se eu não uso isso como um modelo de inovação, inclusive, significa que eu não consigo aprender. Então, você começa a perceber mindsets e jogos diferentes para produzir valor num momento, numa dinamicidade de mundo que a gente está vendo aí. E hoje você fala muito da inovação, né? E a inovação, a criatividade. E a gente está nessa pegada aí já há algum tempo. Eu vou colocar como 40 anos para cá. Eu sou da época que trabalhava em 1985 e o estilo de gestão era justamente esse que você comentou: caótico, burocrático, comando e controle. Eu mando e vocês obedecem, ninguém pensa, somos máquina, né? Saindo daquele período industrial, tal. E daí veio a tecnologia, né? E de repente veio e começou a andar numa velocidade muito grande. E em paralelo com isso, a forma de gestão também mudando, Com só certeza. que não acompanhando a velocidade da tecnologia. Estamos ficando para trás em termos de as empresas, né, e as pessoas também, porque as empresas são compostas por pessoas. Estamos ficando para trás em relação a todo esse movimento gerado, de 20, 30 anos com o advento da tecnologia, com a velocidade e toda a adaptação que tivemos que fazer para receber toda essa gama de informação? Esse é um paradoxo, né? Porque quem cria uma tecnologia disruptiva é um ser humano. Sim. Quem cria uma tecnologia, quem cria uma ferramenta de aprendizado disruptivo, que eu acho que esse é o grande problema, né? O problema não é a velocidade da tecnologia, o problema é a dificuldade de aprender a acompanhar essa mudança. Então, acho que a questão está no aprendizado e na inovação, né? Então, a gente volta para isso. Então, quando você tem um aprendizado disruptivo ou um modelo disruptivo, você tem assim, uma quebra de aproximadamente 20 a 30 anos de pensamento e aprendizado. Então, demoraria 20 anos para eu conseguir chegar onde a máquina chegou com uma tecnologia disruptiva, em termos de processamento de informação. Então, é isso que assusta, assusta a gente um pouco, né? Eu não diria que vai ficando para trás, né? Mas é porque a gente teria que definir uma singularidade de quem nós estamos falando, de que empresa nós estamos falando, né? Então, agora esse mês eu tenho um projeto na Embraer, por exemplo.
Quando você olha o que é a Embraer, é uma empresa maravilhosa. Eles têm um portfólio de inovação. Dentro de inovação, a gente usa o conceito disruptivo, radical e incremental, né? Então, o disruptivo deles, o portfólio disruptivo deles é um absurdo. E junto com o portfólio de inovação, eles têm uma cultura que está todo dia fomentando e dando condições para que as pessoas possam inovar, que é o que a gente chama hoje de inovação contextual, né? Tenho até lá no YouTube um vídeo sobre inovação contextual. Resumindo, as grandes empresas de inovação, elas têm o seu laboratório. Esse laboratório a gente chama de inovação estrutural. Então, assim, criamos um lugar, colocamos lá pessoas que estão 100% dedicadas a só fazer inovação. Bacana. Isso é maravilhoso, mas o que a gente tem visto que não está sendo tão sustentável. Então, a gente precisa agregar a inovação estrutural à inovação contextual. Ou seja, a cultura, a nave-mãe também inova. As pessoas também, de qualquer jeito, banco de ideias, não. Está muito bem organizado, estratégico. Então, eu sou eu sou do jurídico, eu posso inovar? Posso. Eu sou de RH, eu posso inovar? Posso. Mas eu tenho uma linha muito clara dos OKRs, dos KPIs que eu posso indicar para inovar. Não é de qualquer jeito. Porque se é de qualquer jeito, com as empresas que fizeram banco de ideias e depois foram rastrear o seu banco de ideias, perceberam que 50% das ideias são o que a gente chama de ideias de conveniência. São ideias para melhorar a vida deles, não a vida dos clientes. Você tem que estar contextualizado, por isso inovação contextualizada. Galera, vamos inovar aqui? Vamos. Jurídico, vamos inovar? Vamos. Mas a gente tem cuidado com compliance. Não. O que é princípio não se muda, mas processos, do jeito que se faz, a gente pode fazer muito melhor. Então, você pode acelerar o aprendizado da inovação dentro de uma organização quando você constrói uma cultura onde todos podem inovar dentro dos seus contextos específicos. Então, você começa a criar uma cultura que permite com que a pessoa possa questionar, possa pensar num plano B, possa pensar num plano C. Agora a gente tem um projeto no Senac também exatamente assim. Peraí, por quê? Por qual motivo? Por quê? Porque se você pega aquele gênio que está lá em Israel desenvolvendo uma coisa incrível, nossa, é difícil pegar. Mas se você tem uma empresa, qualquer empresa, onde você começa a trazer espaço para que as pessoas possam inovar, aprender, utilizar o máximo do trabalhador da informação, né? Não no trabalhador operacional, expandir a mente dele, fazer ele pensar, ajudar ele a olhar para fora, olhar o mundo. Então você, vamos assim dizer, reduz essa latência e esse sentimento de impotência quando você olha uma tecnologia disruptiva, né? Então, mas nós somos muito tem muita gente, né? Nós somos muito grandes, então por isso que você precisa de estratégia, por isso que você precisa de OKR, por isso que você precisa de ágil, de inovação. Você está trazendo para esse trabalhador do conhecimento estrutura e condições muito importantes para que ele possa usar o melhor da sua mente, o melhor do seu coração, o melhor do seu espírito para fazer o que é digno, vamos assim dizer, né? O que é digno. Eu não vim aqui trabalhar cegamente. Eu não vim fazer 100 coisas cegamente. Eu vim aqui para pensar. Eu vim aqui para inovar. Eu vim aqui para decidir, olha, eu não vou fazer essas 3 coisas que você está me mandando aqui. Por quê? Porque isso não tem nenhum impacto com o cliente e não tem nenhum impacto com os OKRs. Então, eu estou pensando, eu estou inovando e eu tenho o poder para dizer não para uma cacetada de coisas que não vai agregar para mim. Então, acho que esse é o nosso futuro, sabe? O futuro de equipes pensantes, inovadoras, autogerenciadas, às vezes focadas para aquilo que importa, para aquilo que realmente gera valor. Acho que esse é
a utopia que a gente está desenvolvendo, sabe? E a esperança. Eu acho que trabalhos de consultoria como a sua, como muitas no mercado boas e que sejam, que gerem valor para as empresas, vem com essa missão de criar esse novo conceito dessa mudança. Então, eu digo que é como uma árvore a ser plantada, né? Para uma árvore ser no final florida, ela tem um processo, né? De dar lá a semente, só que precisa estar regando sempre para ela crescer e florescer. A consultoria tem esse papel, ela chega com uma série de informações, as pessoas, num primeiro momento, entram num processo de desabafo, porque vem com uma carga aí muito grande da realidade que eles têm. A consultoria vem com um novo formato, e aí a vida segue e a consultoria vai embora. A minha pergunta é: como se tornar sustentável todo o aprendizado para a empresa e para os funcionários? Quando eu falo empresa, eu falo para os colaboradores, todo esse conhecimento e aprendizado que a consultoria veio trazer com uma mudança de cultura, uma mudança de forma de ver e formato de trabalho. Eu acho que tem dois aspectos aí super importantes, né? Você tocou num ponto que eu acho muito importante, do mesmo jeito que para a inovação a gente tem uma modalidade que a gente chama de inovação aberta. Então, a inovação aberta é o quê? É a empresa que compõe, eu gosto dessa palavra, que compõe junto uma inovação com uma startup, com outros players que têm conhecimentos que podem contribuir. Então, isso, se você pensar, isso não é novo, isso veio do próprio processo de consultoria. A empresa tem uma performance aberta, onde você traz um consultor que não é mais um consultor para dizer o que precisa ser feito, é um consultor para investigar e produzir juntos. Até porque, por exemplo, no meu caso, quando eu vou trabalhar para a Embraer, eu nem me meto a dizer que eu sou incrível, porque eles são incríveis, mas nós estamos juntos ali, usando o máximo da nossa inteligência, da nossa sensibilidade, para olhar para um fenômeno específico e dizer como a gente pode ser melhorado. Então, você tem o primeiro aspecto, que é a abertura da organização para trazer players, independente se é consultor, se é mentor, se é coach, se é startup, mas assim, no fundo não precisa ser o título, a coisa mais importante é precisa ter a excelência, acho que é essa questão, né? Porque se você não esquece característica identitária, esquece título, vê quem joga, quem faz gol na hora H. Então essa é a seleção. Então, quando você traz e compõe esse conhecimento novo, aí você deveria ter dentro das empresas um trabalho de excelência na gestão estratégica do conhecimento. A gestão estratégica do conhecimento compõe três grandes elementos. A criação de conhecimento relevante, então chegou na sua primeira pergunta, então eu trago agentes, trago players de valor para que a gente possa compor junto, não é comprar o ágil do Edu, não é comprar a inovação do Edu, nós estamos fazendo junto, tá? Então, você tem a criação do conhecimento valoroso. Daí você tem o outro elemento chama-se a transmissão do conhecimento valoroso. Então, este conhecimento entra num banco de dados, entra na estratégia, entra no sistema de comunicação, para que as pessoas possam ter em tempo real o conhecimento necessário para que elas possam trabalhar bem. E o terceiro elemento mais difícil que a gente comentou, o terceiro é a incorporação do conhecimento. Esse é o elemento mais difícil, ou seja, colocar esse conhecimento na agenda semanal. E é isso que a gente diz. Você compra ágil, você compra inovação, você compra simplicidade, você compra digital. Se não tiver na agenda semanal, não vai acontecer, entendeu? Então, por isso que na gestão estratégica do conhecimento, nós trabalhamos com esse elemento. Então, uma empresa de valor, às vezes a gestão estratégica do conhecimento, antigamente estava no RH, hoje está em TI. O ideal é que tivesse em RH, mas o RH não soube gerenciar isso.
Então, ou seja, como é que eu crio valor, conhecimento valoroso? Como é que eu transmito esse conhecimento valoroso? Então, por exemplo, você tem várias empresas hoje que têm uma plataforma de conhecimento. Quando você tem uma dúvida, você entra lá, faz a pergunta para a inteligência artificial da plataforma e a plataforma te dá especificamente o que você quer. Então, eu tenho que fazer uma coisa X, tem um playbook, já tem os playbooks prontos. Então, se ele não... Isso acelera o aprendizado, olha que interessante, entendeu? Então, um elemento cria, o outro elemento distribui o aprendizado. Agora, o grande desafio é a incorporação, porque não adianta você ter o conhecimento relevante se não tiver um líder, que é um agente de conhecimento, que fomente e que permita que esse conhecimento pode acontecer. Então, aí nós temos esse grande desafio. O grande desafio de trabalhar com dados, o cara lá minera o dado, dá o dado lindo para o líder, e o líder fala, muito bom, mas eu vou preferir fazer do meu jeito. Pronto, acabou. Né? Então, boas organizações sempre se preocupam com esses 3 elementos. Como é que eu crio conhecimento, como eu transmito conhecimento e como eu incorporo o conhecimento para que ele se transforme em resultado. E é legal, um pouco que a gente estava conversando antes sobre a responsabilidade. Você comentou que o líder tem a responsabilidade de garantir que isso esteja sendo fomentado para toda a sua equipe. Mas cabe também à equipe lembrar o líder e falar: olha, isso não tem a ver. Então, com nossos objetivos mais palpáveis, né? Então, assim, prestar atenção sobre a responsabilidade de todos os níveis e todos os colaboradores da empresa. E todo mundo pode contribuir para se fazer melhor. Essa é uma mudança estrutural, comportamental muito desafiadora, porque a gente vem de uma cultura verticalizada, de uma relação verticalizada, né? Então tem um superior, tem um inferior, o superior fala, o inferior manda, e isso gera uma unilateralidade. Na relação verticalizada, você tem a unilateralidade. Quando dá um problema, todo mundo tira o seu da reta. É do líder, é do outro, é do alguém. Quando você passa para uma relação horizontalizada, adulto, não tem superior, superior é só uma hierarquia de convenção, é uma hierarquia de função, quem é bom mesmo é superior, né? Então, quando você tem uma relação verticalizada, não tem um superior e inferior. Você tem os dois entendendo como funcionam as coisas, que é o que eu disse, né? Na relação verticalizada, se um chefe não dá a instrução clara, a equipe se vitimiza, fica mal, fica triste, mas não vai lá perguntar qual é a informação, porque a culpa é do chefe. Numa relação horizontalizada, quando um líder não dá uma informação clara, a equipe vai lá e vai perguntar qual é a informação clara. Numa relação verticalizada, você tem o chefe e o subordinado. Numa relação horizontalizada, você tem líder e mais líderes. Essa é a questão. Essa passagem do vertical para o horizontal é bem desafiadora, mas quando você vai em empresas altamente resilientes, você percebe que essa é a estrutura mais importante, né? Porque na Netflix, por exemplo, a antiga RH, ela dizia, né? Tudo que a gente faz aqui é criar densidade de talentos, adultos maduros, responsáveis, de mútua responsabilização. Tudo que a gente não quer é ter adulto que se comporte como criança, né? Então, nós temos um problemão no Brasil, porque nós temos pessoas de 32 anos que ainda querem ser paparicadas por líderes, entendeu? Então, quando eu olho sempre o sistema. Que sistema é esse? Né? Que sistema é esse que o líder não deu a informação e a equipe está toda emburrada porque não recebeu a informação, mas não foi lá buscar a informação. Então, nós precisamos elevar o nível de maturidade, isso que a gente chama de intensidade de talento, porque senão a gente não comporta o sistema vertical, o dicotômico, maniqueísta, esses mindsets, eles não comportam mais tudo que a complexidade está pedindo. E são justamente esse sistema verticalizado, infantilizado, que
distancia, atrasa o humano, que é o que você me perguntou, né? Porque você não consegue aprender, porque você não tem nem a responsabilidade pelo seu próprio crescimento, porque você acha que isso ainda é da empresa, né? Sim, sim. Nossa, eu ficaria aqui horas conversando, né? Mas para finalizar fechar esse nosso bate-papo, que conselhos, de forma bem direta e assertiva, que conselho você daria para quem está escutando a gente, que desejam começar a integrar o OKR e métodos ágeis em sua vida, em suas carreiras, que é o objetivo do nosso podcast? Eu acho que de uma maneira bem simples, né? Mas não simplista, simples para ser realizável. No que se refere ao OKR, eu acho que o bom exercício é você se perguntar quais os 3 OKRs, quais são os 3 objetivos principais que você pode dar conta, se comprometer para vê-los melhorados nos próximos 3 meses. Então, eu posso escolher um objetivo financeiro, eu posso escolher um objetivo de clientes, trazer mais clientes ou reter mais clientes. Posso escolher um objetivo de inovação. Deixa eu criar um projeto novo, deixa eu criar um produto novo. Isso pode ser. Com base nesses 3 objetivos, aí eu começo a pensar como está a realização da minha agenda semanal. Eu sempre gosto disso, né? Assim, me conta como é a sua agenda. Eu planejei 1, 2, 3, 4 e no final do dia eu só fiz o 4. Aí você se pergunta, será que o 1 era o mais importante mesmo? Por que você fez o 4 e não fez o 1, o 2 e o 3? Então você começa a exercer um grande trabalho, que eu acho que é um dos mais ferrados, bons, que é a metacognição. Começar a pensar como você pensa. E aí fazer um trabalho de profundo alinhamento entre cada ação que você faz, qual é o impacto, como que ela contribui para os teus objetivos estratégicos. Porque eu acho que a minha grande reflexão é, ao invés de fazer 100 coisas na semana que você não tem a mínima ideia dos entregáveis, você começa a clarificar este processo para que você passe a trabalhar com foco, comprometimento e clareza, não nas 100, mas naquelas 10 que você tem certeza que vão fazer o seu negócio crescer. É o identificar o 80-20? Pode ser uma forma, né? Assim, o 80-20 é uma metodologia também extremamente importante. No mundo atual, aí não é necessariamente esse número. No mundo atual, às vezes, o seu negócio é melhor você identificar os 10-90. Para outros negócios é melhor identificar os 70-30. Legal. Mas eu acho que o conceito é sempre o conceito do eu tenho clareza do que eu estou entregando hoje, ele está tendo um impacto em algum dos OKRs que eu projetei para mim mesmo, né? E a reflexão complementar que eu acho mais importante é NPS. Tenha coragem de perguntar para os seus amigos e para os seus clientes se eles indicariam o seu trabalho para outras pessoas. Porque em termos de carreira, se tiver headhunter mensalmente procurando você, é que você está sendo desejado, está fazendo um bom trabalho. Então tenha coragem de perguntar se o que eu estou fazendo, né? Se alguém me indicaria, se estiver te indicando, se estiver dizendo, te recomendando, isso é uma garantia de que você está fazendo alguma coisa interessante. Esse feedback é muito importante para o autoconhecimento e autodesenvolvimento, né? Que deve ser constante aí com a gente. Nossa Senhora, agora, mas ainda a gente tem um tempinho. Eu vou convidar você no final do programa, eu sempre convido para dar uma dica especial, a parte de todas as dicas que você riquíssimamente você deixou aí para a gente. Então, eu vou convidar você, pode ser um filme, um livro, uma reflexão, uma ideia, qualquer coisa que você queira trazer é muito bem-vindo. Então, vamos lá, pessoal, a dica do dia. Tá bom, ó. Eu vou indicar esse livro aqui. A OKR. Foco, para quem não está assistindo, porque está na plataforma de áudio, o OKR, foco total nos resultados. Quem é o autor? É da Christina Wodtke, Wodtke. Essa
A autora é conhecida como a quarta do OKR. Então, é o Peter Drucker, o Andy Grove, o John Doerr e a Christina Wald, que é, vamos assim dizer, a especialista que mais trabalha com OKR. Eu já li o livro, né? Já li faz um tempo e ela trouxe informações muito atualizadas. Vale muito a pena comprar, né? Se você não quiser entender profundamente, esse livro dela já ajuda bastante. E somada com as dicas de que o último seu comentário, né, para quem quer inserir o OKR no dia a dia, tá aí o livro mais as suas dicas, os seus conhecimentos. Eu acho que tem muito trabalho para quem esteja disposto para aqueles que estão dispostos a ter resultados diferentes, né? Porque você quer o mesmo resultado, continua fazendo o que você está fazendo. Muitíssimo obrigada, Eduardo ou Edu. Por você estar aqui dedicando, trocando essas informações, nos dando a oportunidade de sugar um pouco desse seu conhecimento e aprender um pouco mais cada dia a mais. Muito obrigada. Obrigado, Dê. Tudo de bom. Um grande abraço para todos vocês. E assim chegamos ao fim desse episódio. Espero que essa conversa tenha gerado insights e feito você refletir sobre esse tema tão legal. Não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para acompanhar os próximos temas. Obrigada por acompanhar o canal e nos vemos na próxima semana com mais um tema. Não percam, até o próximo episódio e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!